Existe um cansaço que não vem do corpo, um tipo de exaustão que nenhuma noite de sono parece verdadeiramente curar. É a fadiga da alma que se esforça, que visualiza, que afirma com toda a força de seu ser, mas que encontra, repetidas vezes, o eco de um vazio do outro lado. Você reconhece essa sensação profunda de estar em uma batalha silenciosa, uma luta travada não contra o mundo lá fora, mas contra uma força invisível que parece habitar dentro de você. É o sentimento de usar toda a sua energia para construir um castelo de desejos, apenas para sentir essa mesma força interna demolindo as fundações, pedra por pedra, no silêncio da noite. Essa angústia, essa impressão de estar lutando contra si mesmo, não é um sinal de que você está falhando. É um chamado profundo para uma compreensão que a vida está te convidando a ter. O psiquiatra chileno Cláudio Naranjo, com sua sabedoria que toca as camadas mais fundas da psique, nos oferece uma chave para decifrar este enigma doloroso. Ele nos ensina que essa força que nos sabota, que nos drena, não é quem nós realmente somos. É, em suas palavras, um usurpador que assumiu o controle da psique. Pense nisso por um instante. Um regente que tomou para si o trono de um reino que não lhe pertencia. Esse usurpador é o ego. Ele se autonomeou o todo, mas ele é apenas uma parte ferida, assustada, e para se manter no poder, ele estabelece uma tirania interior, um regime sutil construído sobre uma promessa que ele nunca pode cumprir, a promessa de segurança através do controle, do planejamento obsessivo, da busca desesperada por validação externa. Ele nos convence de que somos o que temos, o que fazemos e o que os outros pensam de nós. E essa é a sua prisão. É aqui que reside a verdade que pode suavemente começar a te libertar hoje. A manifestação de uma nova realidade, a criação de uma vida alinhada com a sua alma, não acontece através da força de vontade desse eu fabricado pelo medo. Ela acontece, e só pode acontecer através do alinhamento com a nossa essência, nosso eu verdadeiro. O ego, com seu ruído constante de dúvida, de medo, de necessidade e de comparação, distorce a nossa frequência vibracional. Ele torna a nossa comunicação com o campo da consciência confusa, ineficaz, como um rádio mal sintonizado, que só consegue captar estática. Nesta jornada que faremos juntos, não vamos declarar guerra a esse usurpador. Nós vamos, com compaixão, compreender suas táticas, expor seus medos e aprender a silenciar o seu ruído. O objetivo não é destruí-lo, mas colocá-lo em seu devido lugar, devolvendo com firmeza e amor a liderança do nosso mundo interno à nossa alma. Para iluminar essa distinção fundamental, podemos nos apoiar na bela e simples metáfora do mestre budista Jack Kornfield. Ele nos ensina que a nossa verdadeira consciência, a nossa essência, é como um vasto céu azul, sempre presente, sempre pacífico, imutável, não importa o que aconteça. Os pensamentos, as emoções turbulentas, os medos e as histórias do ego são como as nuvens que passam por esse céu. Algumas são leves e brancas, outras são escuras e tempestuosas, mas nenhuma delas é o céu. Nós não somos as nuvens, nós somos o céu. Tentar manifestar a vida que desejamos a partir do drama da nuvem é um esforço inútil e exaustivo. A clareza, a paz e o verdadeiro poder criativo só existem quando nos lembramos de que somos a vastidão silenciosa e consciente do céu. O ego é astuto. Quando ele percebe o nosso profundo e sincero anseio por espiritualidade, por cura e por conexão, ele não se retira. Pelo contrário, ele se adapta. Ele se veste com o manto do buscador espiritual e, silenciosamente, transforma a jornada da alma em mais um projeto de performance, em mais uma meta a ser atingida pela força. É aqui que ele nos prepara sua armadilha mais sutil, nos fazendo acreditar que estamos no caminho da luz, quando na verdade estamos apenas reforçando a sua tirania com novas ferramentas. E a primeira delas é a ilusão de que podemos forçar a realidade a se curvar à nossa vontade, um esforço que gera uma exaustão profunda e uma resistência ainda maior do fluxo da vida. Essa tensão interna que você talvez sinta ao visualizar, essa força que você tenta impor aos seus pensamentos para que eles sejam positivos,
Tudo isso vem do mesmo lugar, do ego controlador. A neurociência nos ajuda a compreender isso de forma clara. Esse esforço excessivo, originado no nosso córtex pré-frontal, a sede do ego, gera ondas cerebrais de alta frequência, as ondas beta, que estão associadas ao estresse, à vigilância e ao estado de alerta. E a manifestação, a verdadeira criação, não prospera nesse estado de luta. Ela floresce no oposto, em estados de relaxamento e coerência nas ondas alfa e teta, onde o ego se aquieta e a intuição pode finalmente florescer. Tentar manifestar a vida dos seus sonhos com a força do ego é exatamente como tentar adormecer, se esforçando para dormir. O próprio esforço é o que impede, dolorosamente, o resultado. Quando essa tática do esforço falha, o ego encontra uma rota de fuga ainda mais sofisticada, o que o psicoterapeuta John Welwood brilhantemente nomeou de spiritual bypass, ou o desvio espiritual. É a tendência sutil de usar crenças e práticas sagradas para evitar o contato real com as nossas feridas, nossos traumas e nossas necessidades emocionais mais profundas. O ego adora este atalho. Ele nos faz repetir afirmações de abundância e prosperidade, enquanto nosso corpo, nossa memória celular, continua vibrando no medo paralisante da escassez que aprendemos na infância. Ele nos incentiva a declarar "eu me amo" em frente ao espelho, mas nos impede de fazer o trabalho essencial de olhar para as razões pelas quais não nos sentimos amados. Ele usa a lei da atração para tentar construir um andar superior sem antes cuidar das rachaduras profundas no alicerce. É preciso lembrar de uma verdade fundamental e libertadora. O universo não responde às palavras que a nossa boca diz, mas à verdade energética que o nosso corpo emana. E é exatamente aí que a nossa frequência vibracional se torna dissonante. Pense no seu desejo mais puro, aquele que vem do fundo da sua alma como uma nota musical cristalina, um dó perfeito, ressoando em uma sala silenciosa. Agora imagine o seu ego, com todo o seu repertório de crenças limitantes. Eu não sou bom o suficiente. É muito difícil para mim. Isso nunca vai acontecer para alguém como eu. Como um ruído branco constante, um chiado ensurdecedor tocando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. A sinfonia do universo, o campo quântico, não consegue ouvir a nota pura e clara do seu desejo. Não porque o desejo esteja errado, ou porque você não o mereça, mas porque o ruído do seu ego o está distorcendo completamente. A dissonância, a falha na comunicação, não está na sua essência, está no filtro de medo através do qual a sua essência é forçada a se expressar. Se o ego é um usurpador que governa o nosso mundo interno, ele precisa de um mapa para se orientar. E esse mapa não é a realidade. É uma versão distorcida dela, desenhada para garantir a própria sobrevivência do ego. Esse ruído constante de medo e limitação não é aleatório. Ele segue padrões consistentes, roteiros que se repetem. Para entender a origem dessa repetição dolorosa, dessa frustração de atrair sempre os mesmos cenários para a nossa vida, podemos olhar para o trabalho de Oscar Ichazo, um dos pais do Eneagrama moderno. Ele nos oferece uma chave de compreensão profunda ao introduzir o conceito de fixações mentais. A fixação é a causa raiz daquela sensação de estar preso em um ciclo, repetindo os mesmos padrões de autossabotagem, atraindo os mesmos tipos de relacionamentos problemáticos ou enfrentando os mesmos obstáculos financeiros. Não importa o quanto você tente mudar. Segundo Ichazo, a fixação é uma ideia central que se cristalizou em nossa mente, geralmente na infância, sobre como o mundo funciona e como devemos ser para sobreviver nele. É um filtro cognitivo, um verdadeiro sistema operacional que roda em nosso subconsciente, nos forçando a interpretar a realidade de uma forma específica e repetitiva. Esse filtro nos rouba a capacidade de ver os fatos de forma neutra e clara, pois ele já decidiu de antemão o que tudo significa. Vamos tornar isso mais concreto. Imagine que a sua fixação, o programa instalado em seu sistema, é o da carência, a crença profunda e silenciosa de que sempre falta algo, de que não há o suficiente. Com esse programa rodando,
seu cérebro se torna um perito em validar essa crença. Ele irá escanear o seu ambiente e filtrar todas as informações para confirmar o que ele já acredita. Ao olhar sua conta bancária, ele não notará o dinheiro que você já tem, mas se fixará dolorosamente nas contas a pagar. Em uma nova relação, seu foco não será o potencial de amor e conexão, mas sim o que pode dar errado, o que pode faltar. Você tenta manifestar abundância com suas palavras e intenções, mas o seu sistema operacional interno está programado para encontrar, focar e, consequentemente, criar mais escassez. A realidade externa se torna, então, apenas um espelho fiel da sua programação interna. Gostaria de lhe propor um pequeno ritual de autoconsciência, um gesto de imensa compaixão por si mesmo. Pelos próximos 3 dias, pegue um caderno e, sem qualquer tipo de julgamento, apenas anote os pensamentos repetitivos de preocupação, de crítica e de medo que surgem automaticamente em sua mente. Aquela voz que sussurra: "Você não vai conseguir", ou "Cuidado, isso não é para você". O objetivo aqui não é lutar contra esses pensamentos, nem se culpar por tê-los. O objetivo é apenas reconhecer, com uma curiosidade gentil: esta é a programação da minha rádio ego. Esta é a estação que ficou sintonizada por tanto tempo. Ao tomar consciência da transmissão, você inicia o processo de libertação. Você ganha o poder de começar a mudar o dial, não brigando com a programação, mas escolhendo conscientemente não acreditar nela como a única verdade disponível para você. Chegamos agora ao mecanismo talvez mais doloroso, mais confuso e mais incompreendido do ego: a autossabotagem. É aquele ato de puxar o nosso próprio tapete, de forma quase inconsciente, justamente quando a vitória, a paz ou a felicidade parecem estar ao nosso alcance. É um padrão que nos deixa perplexos e com uma sensação de impotência, como se uma parte de nós estivesse trabalhando ativamente contra o nosso próprio bem-estar. Essa força não é um defeito de caráter nem uma falha moral. É o sistema de defesa mais primitivo do ego, acionado pelo medo de algo que ele considera mais perigoso do que o próprio sofrimento: o desconhecido. Você já viveu essa experiência de estar prestes a alcançar uma grande conquista, seja uma promoção, o início de um relacionamento saudável ou uma meta financeira importante, e de forma inexplicável fazer algo que coloca tudo a perder? Procrastinar em uma tarefa crucial, criar um conflito desnecessário, gastar o dinheiro que acabou de chegar. O motivo por trás disso é profundo e contraintuitivo. O nosso ego se identifica imensamente com a nossa história de vida, especialmente com a narrativa de luta e dificuldade. O sucesso, a paz, a plenitude, tudo isso representa um território novo, uma morte simbólica da identidade de aquele que luta para sobreviver. Por mais doloroso que seja, o sofrimento é um lugar familiar, e para o ego, o familiar é sempre sinônimo de seguro. A autossabotagem é o seu mecanismo de emergência para nos puxar de volta para a zona de conforto da nossa antiga e sofrida identidade. A neurociência nos oferece uma janela para entender como isso acontece em nosso corpo. Daniel Goleman, em seu trabalho sobre inteligência emocional, nos deu a analogia perfeita do sequestro da amígdala. Nossa amígdala cerebral, o centro de detecção de ameaças do nosso cérebro, é uma estrutura primitiva. Ela não sabe distinguir entre uma ameaça real à nossa sobrevivência, como um predador, e uma ameaça à identidade do nosso ego, como a possibilidade do sucesso e a responsabilidade que vem com ele. Quando você está prestes a manifestar algo que desafia suas crenças antigas e limitantes, a amígdala pode disparar um alarme. Ela sequestra o cérebro racional, inunda o nosso sistema com hormônios de estresse e nos leva a tomar decisões impulsivas e reativas, a autossabotagem, com o único objetivo de neutralizar a ameaça do nosso próprio crescimento. Pensemos na história de um empreendedor que, toda vez que sua empresa atingia um novo patamar de faturamento, era invadido por uma ansiedade paralisante. Ele começava a encontrar falhas imaginárias no processo, a criticar sua equipe de forma desproporcional e a sentir um impulso incontrolável de recusar novos projetos que o levariam ainda mais longe. Em sua jornada de autoconhecimento, ele percebeu algo que mudou tudo.
Seu medo não era o de falhar como ele sempre pensou. Seu medo mais profundo era o de não ser mais o batalhador, a identidade que ele carregou e que o definiu por toda a vida. A cura para ele não começou quando ele se forçou a ser mais corajoso, mas no momento em que ele reconheceu, com compaixão, que seu ego estava mais apegado à sua história de luta do que ao seu desejo genuíno de sucesso. Se a autossabotagem e a fixação são o ruído constante do ego, a nossa libertação não começa com mais esforço, mas no caminho oposto. Ela começa no silêncio. Não um silêncio vazio e ausente, mas um silêncio pleno, consciente, um espaço interno onde a voz da nossa essência pode finalmente ser ouvida. É neste espaço sagrado que a verdadeira comunicação com o campo da vida acontece, e é a partir dele que o poder criativo se ativa, não pela força, mas pela ressonância. Muitos de nós fomos ensinados a pedir ao universo, a enviar nossas preces e desejos para um cosmo que muitas vezes parece surdo ou indiferente. Essa sensação de que suas preces não são ouvidas pode ser uma das dores mais profundas na jornada espiritual. A inversão de expectativa que precisamos compreender é esta. A manifestação efetiva não é sobre pedir com a voz do ego, que é, por sua própria natureza, uma voz de falta e de ausência. O ato de pedir constantemente reforça a vibração de que você não tem. A verdadeira mudança ocorre quando nos alinhamos com a essência, cujo silêncio é a própria presença da completude, a assinatura energética de que tudo já está aqui. A ciência contemporânea, de forma fascinante, começa a nos mostrar um caminho prático para acessar esse silêncio potente. O Instituto HeartMath, por exemplo, revelou que nosso coração gera um campo eletromagnético imensamente mais poderoso que o do cérebro. Emoções que nascem da essência, não do ego, como a gratidão genuína, a compaixão e o apreço, criam um padrão de ondas coerente e harmonioso neste campo. Este é o sinal claro, a frequência pura que alinha nossa energia com o campo quântico. Podemos nos conectar a isso através de um pequeno ritual diário. Por apenas 3 minutos, fechar os olhos, focar a atenção na área do coração e evocar ativamente um sentimento de gratidão sincera por algo simples. O ar que se respira, o calor do sol na pele. Esta prática acalma o ruído do ego e sintoniza a frequência do coração, potencializando a nossa energia de uma forma que o esforço mental jamais conseguiria. Isso nos conduz a uma mudança de percepção libertadora em nossa jornada. Em vez de nos vermos como o manifestador, aquele que carrega nos ombros a pressão esmagadora de fazer tudo acontecer, um fardo típico do ego, podemos adotar a postura muito mais leve e poderosa do observador da essência. Nesta nova abordagem, você planta a semente da sua intenção a partir de um lugar de silêncio e clareza, e então se retira. Você observa com curiosidade e desapego como o universo orquestra os detalhes para que a semente germine. O ego quer, desesperadamente, controlar o como e o quando as coisas vão acontecer. A essência, em sua sabedoria, confia no processo, sabendo que a sua única tarefa é manter a coerência interna e permitir que o fluxo da vida opere através de você. Chegamos agora ao ato mais incompreendido e talvez o mais poderoso de toda a jornada espiritual: a rendição. Se o silêncio é o portal, a rendição consciente é o ato de atravessá-lo. Não se trata de uma atitude passiva ou de uma desistência, mas de um ato de imensa força interior, uma profunda reorganização da nossa confiança, transferindo-a do controle limitado do ego para a sabedoria infinita, do fluxo da vida. É o passo final que permite que tudo aquilo que buscamos possa finalmente chegar até nós. Quantas vezes você já ouviu o conselho genérico "apenas solte o controle"? E quanta paralisia e confusão essa frase pode ter gerado? Como na prática, se faz isso quando a mente está em pânico, quando o ego está gritando que o perigo é iminente. A verdade oculta é que você não solta o controle com a mente do ego. Tentar não controlar é apenas outra forma sofisticada de controle. A verdadeira rendição não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem suprema. É a decisão consciente de parar de alimentar os pensamentos de medo gerados pelo ego e, em vez disso, entregar a sua confiança a uma inteligência maior, a um fluxo que sabe o caminho.
É crucial, neste ponto, fazer uma distinção clara, pois o ego adora confundir estes dois conceitos. A desistência é a voz do ego. Ela soa como: isso é muito difícil, eu não consigo, não vai dar certo. É uma atitude que nasce da crença na limitação, e sua energia é de contração, de encolhimento, de fechamento para a vida. A rendição, por outro lado, é a voz da essência. Ela soa como: eu fiz a minha parte com clareza e intenção. Agora, eu confio que o melhor caminho irá se revelar, mesmo que a minha mente não o compreenda neste momento. É uma atitude que nasce da confiança na totalidade, e sua energia é de expansão, de abertura, de receptividade. Para que essa ideia se ancore em sua alma, vamos usar uma imagem final. Imagine-se em uma jangada em um grande rio. O ego é aquele que tenta, desesperadamente, remar contra a correnteza. Ele está exausto, com um mapa amassado e furado nas mãos, tentando forçar o rio a seguir na direção que ele, em sua visão limitada, acha que é a certa. Agora, veja a essência. Ela não rema contra o fluxo. Ela ajusta a vela da jangada. Ela confia na sabedoria da correnteza, usando sua energia não para lutar, mas para se desviar suavemente de um obstáculo aqui e ali, sabendo, com uma paz inabalável, que o rio sempre, invariavelmente, deságua no mar. A questão nunca foi sobre a força da sua remada, sempre foi sobre o seu alinhamento com o fluxo. Ao longo desta jornada que fizemos juntos, nós mergulhamos nas sombras para encontrar a luz. Nós saímos da identificação cega com o usurpador, o ego tirânico que Cláudio Naranjo tão sabiamente descreveu, e com as suas fixações mentais, os roteiros que nos mantinham presos ao passado. Nós compreendemos como ele nos sabota através do medo e do sequestro emocional, e descobrimos que a chave para a nossa liberdade não está em lutar com mais força, mas em aprender a silenciar o ruído para, finalmente, nos alinharmos com a essência. A cura, no fim das contas, não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre devolver a liderança do nosso mundo interno para a alma que sempre esteve presente. Como nos ensina a sabedoria de Daniel Goleman, a ferramenta mais poderosa para não sermos uma vítima do sequestro da amígdala é a autoconsciência. É a nossa capacidade, cultivada a cada dia, de perceber o exato momento em que a reação emocional do ego começa a surgir. É notar o pensamento "estou com medo" ou "estou duvidando", sem nos fundirmos a ele, sem acreditar que ele é a totalidade de quem somos. Essa pausa, esse instante de observação silenciosa, é a nossa janela de poder. É o espaço sagrado onde a nossa essência pode, finalmente, assumir a liderança e nos guiar com calma e clareza através dos desafios da vida. A manifestação, portanto, não é um evento único e mágico. É a consequência de quem você escolhe ser a cada momento. A cada instante, a vida lhe apresenta uma escolha. Você vai continuar operando a partir do eu limitado, reativo e amedrontado do ego, que só sabe como criar mais do mesmo sofrimento e da mesma falta? Ou você vai praticar com gentileza e persistência o retorno ao vasto e silencioso céu da sua consciência, o lugar da confiança, da paz e do seu poder criativo real? Essa é a única escolha que verdadeiramente importa. Gostaríamos de lhe convidar a levar essa reflexão para a sua vida. Nos próximos dias, observe com curiosidade uma ordem do seu ego tirano, uma preocupação recorrente, uma autocrítica, um impulso de medo, e em vez de obedecer cegamente, apenas observe com a serenidade da sua essência e diga internamente: eu vejo você, mas eu não sou você. Eu escolho o silêncio do céu, não o barulho da nuvem. Se este conteúdo tocou a sua alma, deixe seu comentário abaixo, compartilhando qual insight mais ressoou com você, e ajude a fortalecer este porto seguro para outros viajantes. Inscreva-se para continuar conosco nesta jornada de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a verdadeira manifestação não nasce da força do seu querer, mas da paz de quem você realmente é.